Olha aí, vamos então agora responder as questões das bancas Sebrasp e Vunesp do assunto custeio por absorção e também custeio variável. Só para não esquecer, no custeio por absorção, irão ali para o custo da produção e, consequentemente, para o custo dos produtos vendidos, todos os custos, sejam diretos ou indiretos, sejam fixos ou variáveis. As despesas vão direto para o resultado. No caso do custeio variável, nós vamos ter o seguinte: no custeio variável ou direto, que é chamado, cuidado, vão para o custo da produção todos os custos variáveis, sejam diretos ou indiretos. Os custos fixos, eles vão juntamente com as despesas para o resultado. E aí nós vamos agora treinar questões dessas duas bancas. Olha aí na tela. Questões Sebrasp e Vunesp. Questão 1 para você. Quanto à apuração de custos no setor público, julgue o item a seguir. Claro que essa questão também caberia aqui. No custeio variável, são apropriados como custos de fabricação os custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, sendo as despesas variáveis levadas para o resultado do período. E aí, meu amigo, minha amiga, o item ele está certo ou errado? O que é que você acha? Vamos ver? Pessoal, explicamos, não foi isso? Acabamos de falar que no custeio variável vai para o custo da produção, custo da fabricação, apenas os custos variáveis. Então o item ele está errado. Lembra, no custeio variável, assim como as despesas, os custos fixos, eles vão para quem, Felipe? Esses custos fixos, eles vão para o resultado direto como despesa. Fechado? Então, questão 1, item errado. 2, força na peruca. No que se refere aos custos das mercadorias e dos produtos vendidos e aos métodos de custeio, julgue o seguinte item. Pelo método do custeio direto, o custeio direto é o mesmo custeio variável. Aprende os sinônimos também. Os custos variáveis são excluídos na apuração dos custos dos estoques de produtos acabados. Acabamos de ver, pessoal. Eles não são excluídos. Eles são incluídos, até porque eles são a base do método do custeio variável. Combinado? Então, item errado. Eles não são excluídos. Eles não são excluídos. Eles são incluídos. Fechado? Cuidado, é bem sugestivo. 3. Uma empresa industrial mantém a seguinte estrutura de custo destinada à fabricação de seu único produto. Aí eu tenho vários custos. Considerando a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que o valor do custo unitário do produto, tendo por base o método do custeio variável, será igual a quanto? Então, no custeio variável, eu só vou incluir no custo da produção os custos variáveis. Aqui são as unidades produzidas. Materiais diretos, só 3 por unidade. Então, isso é um custo variável. Tá bom? Isso daqui é um custo variável. Mão de obra direta, isso é um custo variável. Custo indireto variável de fabricação, ele varia de acordo com a quantidade produzida, então isso é o custo variável. Aqui já a despesa variável vai ser despesa, aqui é custo fixo, é despesa no custeio variável, e despesa vai ser despesa. Então eu vou somar 3 mais 5 mais 2, que isso vai dar 10, gabarito letra B de bola. Fechado? Tá ficando fácil, me diz aí, né? Tranquilo, Felipe, show de bola. Perfeito. Vamos então aí avançando. Questão 4. No que se refere à metodologia do custeio por absorção, julgue o item seguinte.
Aí ele me diz, Felipe, os custos que podem ser associados aos objetos de custeio sem o uso de modelos matemáticos de rateio são atribuídos a esses objetos na metodologia do custeio por absorção. Tá bom, pessoal? Quem é que vai ter aí custos que não necessitam de rateio, tá bom? Que não vão necessitar aí de rateio. E aí lembra, eu tenho dois custos aí que estão ligados a isso, o custo direto e indireto. Custo indireto, esse custo é apropriado diretamente ao produto. Então, ele não precisa de rateio. Eu sei que foi utilizado naquele produto e eu aplico aquele custo naquele objeto de custeio. Já os custos indiretos, não. Eles não são aplicados diretamente ao produto. Eles são aplicados a vários produtos. E aí, caso eu tenha que fazer uma divisão, eu vou ter que utilizar aí esses critérios de rateio. Então, o item está perfeito. Os custos que podem ser associados aos objetos sem uso de modelos matemáticos são os custos diretos. E esses custos diretos, eles são sim atribuídos no método de custeio por absorção, que ele aceita tanto custos diretos como indiretos, quanto custos fixos ou variáveis. Então, a quarta questão, o item ele está certo. 5. Com relação às metodologias adotadas tanto para fins de custeamento de estoques, quanto para fins meramente gerenciais, julgue o item que se segue. Em 20x9, no seu último exercício social, determinada empresa apurou antes de impostos lucro de 1.350.000 pelo método custeio variável e lucro de 1.125.000 pelo método de custeio por absorção. Assertiva, considerando-se essas informações, é correto afirmar que a empresa teve redução de estoques no período. Olha aí, teve redução aí de estoques no período. Perfeito, pessoal. E aí, tranquilo ou não, tá? Então vamos lá. A gente tem que lembrar o seguinte. Eu disse, esse tipo de questão eu não preciso ter que fazer vários cálculos. Eu tenho que saber a tabelinha que eu passei, tá? Então a diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável é que aqui os custos fixos vão para a produção e aqui os custos fixos vão para o resultado. Diante disso, eu posso ter uma diferença caso a produção ela seja maior do que a quantidade vendida, ou então quando a quantidade vendida é maior do que a produção, claro, considerando que tem estoques de anos anteriores. E aí vejam, pessoal, tá? Nesse caso aqui, o lucro do custeio variável, tá? Ele é maior do que o lucro do custeio por absorção. E isso acontece quando o quê, Felipe? Quando a quantidade produzida ela é menor do que a quantidade vendida. Ou seja, ele vendeu mais do que produziu e, consequentemente, ocorreu uma redução de estoques. Item certíssimo. Vamos, então, colocar aqui as nossas observações, tá? Gosto de colocar até no modelo que vão de absorção para variável e, além disso, de produzida para vendida. Então, pessoal, quando a quantidade produzida ela é menor do que a quantidade vendida, o que é que acontece? Eu tenho um lucro. E aí, claro, no custeio por absorção, menor do que o lucro no custeio variável. Perfeito? Observe que o sinal é igual. Claro, se eu colocar a quantidade vendida com
produzida com vendida, lucro, absorção com variável. E claro, se a quantidade produzida é menor do que a vendida, é porque a empresa ela teve uma redução nos seus estoques. Tranquilo? Se a quantidade produzida fosse maior do que a vendida, o lucro por absorção seria maior do que o lucro variável. Se a quantidade produzida é igual à vendida, o lucro por absorção é igual ao lucro variável. Fechado? Não esquece mais disso para você acertar todas as questões. Perfeito? Show de bola? Vamos lá. Questão 6. Uma empresa que emprega o sistema de custeio por absorção deve imputar ao produto final seus custos variáveis diretos e os custos indiretos e fixos. Olha, pessoal, o custeio por absorção, ele aplica à produção todos os custos, sejam diretos ou indiretos, sejam fixos ou variáveis. Então, o item está perfeito. Só cuidado, porque o aluno ele pensa assim, Felipe, mas não é só isso. É o custo variável direto e indireto, e é o custo fixo, direto e indireto. E aí não está tão claro, né? Ele falou custo variável direto e os custos indiretos e fixos. A pessoa ele disse que deve imputar, não disse que é somente isso. Tá bom? Então aí o item está também correto. Vejam que fica bem tranquilo na hora que a gente vai aí responder as questões, tá certo? Vai ficando aí bem tranquilo, bem favorável. Fechado? Perfeito? Show de bola! Olha aí, então questão 6, o item está certo. Anotou? Vamos avançando. Questão 7. A empresa X incorreu nos seguintes custos em reais em determinado período. Eu tenho custos fixos, custos variáveis diretos e indiretos, e as vendas líquidas totalizaram 3 mil. Nessa situação hipotética, sobre o custeio variável, o custo dos produtos vendidos pela empresa X seria igual a 1.000. E aí, pessoal, item certo ou errado? Como é que nós estamos aí? Olha, pessoal, no custeio variável, eu levo para o custo da produção e, consequentemente, o custo dos produtos vendidos, porque alguns poderiam confundir. Pessoal, ele colocou isso daí de propósito. Ah, custo dos produtos vendidos é só quando ele vende. Perfeito. Mas o custo dos produtos vendidos é a baixa do estoque quando ele vende, e esse estoque é o custo da produção que ele leva para estocar. Ah, Felipe, tranquilo. Como o custeio variável só considera os custos variáveis, não entra custos fixos. Então eu vou somar 800 mais 200, dá 1.000. O gabarito aí está corretíssimo. 8 mais 2 dá 10. E eu acrescento aí 2 zeros. Então ficou aí bem fácil, bem tranquilo de se fazer. Show de bola? Excelente! Vamos avançando. Questão 8, na tela. No custeio por absorção, considerada a existência de custos fixos e respeitada a capacidade de produção da empresa, quanto maior for o volume de produção, menor será o custo unitário do produto. Olha aí, pessoal, e aí? Vamos lá. Ele tenta confundir. Custeio por absorção é aquele custeio onde todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos, irão ser aplicados ao custo da produção. Aí ele diz, considerada a existência de custos fixos, os custos fixos totais, eles são
constantes. E respeitada a capacidade de produção da empresa, ou seja, os custos fixos totais, eles não variam em função do volume de produção. Já estudamos isso. Quanto maior for o volume de produção, ou seja, quanto mais eu produzir, menor será o custo unitário do produto. Certo ou errado? Parabéns, certo. Porque o custo variável, ele é fixo, unitário. Custo variável total que vai variar. Se a empresa produziu mais, a tendência é o custo fixo por unidade diminuir. E aí, como o custo da produção é custo variável mais fixo, isso tende ao quê? Como o custo variável unitário é constante, o custo da produção vai diminuir de acordo com a diminuição do custo fixo unitário. Fechado? Então, questão 8 também. Questão interessante. O item está certo. Tá bom? Por quê? Porque o custo de produção por unidade, presta atenção, ele é um custo variável por unidade mais o custo fixo por unidade. Esses resuminhos aqui ajudam demais, tá bom? Então, se o custo fixo total ele é constante, o que é que acontece? Quanto maior a produção, menor será o custo fixo por unidade. Se o custo variável aqui, ele é constante por unidade, então, quanto menor o custo fixo, menor vai ser o custo de produção. Então, o item ele está certo. Fechado? 8ª questão. O item está certo. Vamos avançando. Questão 9. Quando a produção é maior que as vendas no mesmo período contábil, o lucro líquido obtido por meio do custeio por absorção tende a ser maior do que o lucro líquido apurado de acordo com o custeio variável. Olha, pessoal, já vimos aqui nessa questão, tá bom? Nessa questão. Vejam, se a produção é maior do que as vendas, tá bom? Olha, se a quantidade produzida é maior do que a quantidade vendida, a tendência é que eu aumente o estoque e que o lucro por absorção ele seja maior do que o lucro variável. Basta inverter isso daqui. Então, se ele diz que tende a ser maior, a questão 9, ela está certíssima. Perfeito? Isso tudo nós já estudamos. Tá lá no nosso resuminho. Show de bola. Fechado? Vai ser maior. Cuidado, a ordem é produção para vendas, a absorção para variável. 10. Considera as informações relativas aos custos e coisas da fabricação do produto de determinada empresa industrial em um determinado exercício. Eu tenho depreciação das máquinas, custos de embalagens, mão de obra indireta, custos de transformação, matéria-prima direta, energia elétrica e água. Considere ainda que não havia estoques nem no início, nem no final do período. Os gastos com energia elétrica e água são alocados à proporção aí de 20% para o setor administrativo e 80% para o departamento de produção. O custo do produto vendido de acordo com o método de custeio por absorção, ele é de quanto? Fechado. Aqui eu tenho uma pegadinha importante. Que o aluno vai olhar e vai ver e diz, tudo aí é custo de produção. Eu vou levar tudo para o custo de produção, vou somar todo mundo. E aí não vai ter resposta. Por quê? Porque alguns itens estão dentro de outros. Meu amigo, minha amiga,
custo de transformação são todos os gastos que a empresa tem na produção, que ele vai transformar a matéria-prima em um produto pronto. Então, quando eu vou colocar ali a depreciação da máquina, isso é um custo de transformação. Entenderam? Ah, Felipe, a mão de obra direta, indireta é um custo de transformação. A energia elétrica, a água, é um custo de transformação. Matéria-prima não é custo de transformação, embalagem também não. Ah, Felipe, mais 10, mais 4, mais 10, só dá 24, não dá 40. É porque existem outros custos de transformação que eu não sei. Então aqui, basicamente, o meu valor de custo do produto vendido vai ser quanto? Vai ser eu somar matéria-prima, 20 mil, mais custo de transformação de 40 mil, mais custo de embalagem de 5 mil. Mais 40 mil, mais 5 mil. 2 mais 4 dá 6. Isso vai ser 65 mil. O nosso gabarito aí é letra C de capacidade. Fechado? Tranquilidade? Então, questão aí bem interessante para você, meu amigo, minha amiga. Estamos avançando muito bem, tá? Estamos aí avançando muito bem. Próxima, questão 11. O sistema de custeio industrial em que todos os custos e despesas fixos são transferidos para o resultado do exercício, independentemente do volume de vendas, é o sistema de custeio o quê? E aí, pessoal, olha, se os custos fixos estão indo para o resultado, é porque não é custeio por absorção. Isso vai ser o quê? Isso vai ser o custeio variável. Já estudamos bem isso daqui e você percebe aí todos os itens que são aí por nós avaliados. Então, questões aí também interessantes que a gente vai poder estar aí trabalhando, né, nessas questões para você acertar as questões da prova. 12, vamos lá. Olha o que ele diz. A empresa Flores e Cores produz e vende rolos de um tipo de papel de parede, cujas informações referentes ao mês de novembro de 2017 são apresentadas a seguir. Aí eu tenho itens e rolos de papel de parede, quantidade produzida 6 mil, quantidade vendida 5 mil, custo variável e despesa variável, respectivamente, por unidade 20 e 4,50, preço líquido de venda 43. No início do mês de novembro de 2017, não havia aí estoques iniciais de produtos acabados e em elaboração, e no final desse mês não havia estoques de produtos em elaboração. Os custos fixos do mês de novembro de 2017 foram 66 mil e as despesas fixas de 24 mil. Com base nessas informações, o lucro bruto total do mês de novembro de 2017 da empresa Flores e Cores, apurado de acordo com o médio de custeio por absorção, foi em reais de quanto? Então ele quer saber aí esse montante. Pessoal, no custeio por absorção, tá certo? Eu tenho aqui as informações, tá? E aí, no custeio por absorção, todos os custos são incluídos no custo da produção, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos, tá certo? Então, vamos lá. Quanto é que fica aqui meu custo unitário de produção? Meu custo unitário de produção vai ser o custo variável unitário, que é 20, mais o custo fixo por unidade. Quanto é o meu custo fixo por unidade, Felipe? Olha, o meu custo fixo total é de 66 mil para a produção de
6 mil unidades. Vou pegar 66 mil, dividido aqui por 6 mil unidades. Vai ficar 20, mais, corta, 66 por 6 vai dar 11. Isso é igual a 31, tá bom? 31, beleza? Então aqui eu tenho um lucro bruto de quanto? Eu vou ter aqui a receita bruta de vendas, tá bom? De quanto, Felipe? Olha, ele vendeu 5 mil unidades ao preço de 43, tá? Então, 5 mil unidades. Isso vai dar quanto? 5 vezes 3, 15, fica o 5, vai 1. 5 vezes 4, 21. 21. Menos o custo dos produtos vendidos. Ou seja, ele vendeu 5 mil unidades por 31, tá? Então, eu tenho 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu vou ter aqui o meu lucro bruto. 5 menos 5, 0. 21 menos 15 vai dar 6. 60 mil. O gabarito é letra C de capacidade. Tá bom? O nosso gabarito aí, ele vai ser a letra C. Perfeito? Bom demais, Felipe. Tranquilo. Estamos no caminho certo. E aí, claro, para a gente finalizar com chave de ouro, trouxemos muitas questões, vem mais uma aí, olha aí. 13. Uma determinada empresa industrial que produz um único produto incorreu nos seguintes custos e despesas durante o mês de dezembro de 2017. Custos fixos 30 mil, custos variáveis por unidade 12,9 de matéria-prima e mão de obra direta, despesas fixas e variáveis, né? Fixas totais 10 mil e variáveis por unidade 4, preço de venda 200 por unidade. Imposto sobre a venda 10% da receita de vendas, é uma despesa variável, cuidado. Quantidade produzida 2 mil unidades, quantidade vendida 1.500 unidades. Sabendo que essa empresa utiliza um método de custeio por absorção, o custo unitário da produção do período, ele foi de quanto? Esse custo da produção, custo unitário da produção, ele foi de quanto? Então, pessoal, nós estamos aí. Se é o custeio por absorção, eu vou incluir todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos. Então, não vai entrar despesa, tá bom? Não vai entrar aqui despesa. Tá, Felipe, então eu vou pegar o custo da produção, ele vai ser o custo variável, que é de quanto? Eu vou somar 12 mais 9, então 12 mais 9, 9 mais 2, 11 fica 1, vai 1, mais 1 vai dar 2. Isso vai dar 21. E o custo fixo, que é de quanto por unidade? Olha, o custo fixo é 30 mil, mas para a produção de 2 mil unidades. Então, 2 mil unidades. Corta 0 com 0, 30 por 2 vai dar 15. Então, 21 mais 15, 1 mais 5, 6, 2 mais 1 vai dar 3. Esse é o gabarito da letra C de capacidade. Fechado? Então, assim, nós concluímos a nossa aula com as questões dessas duas bancas, Sebrasp, antigamente denominado de CESP, e também a VUNESP.